Jesus é a nossa paz. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se você tiver uma Bíblia, é em papel, abra lá em Romanos 5. Se for digital, acesse pelo aplicativo Bíblia YouVersion, porque aí você pode ir lá em eventos e já tem o esboço da mensagem de hoje pela manhã. Antes do texto principal, que será Romanos capítulo 5, eu quero iniciar com 3 frases bíblicas. E através delas quero introduzir o tema da paz. Quero iniciar com uma profecia que vem lá do Antigo Testamento de Isaías, quando, falando sobre a vinda de Jesus, o profeta Isaías disse que esse Jesus seria o príncipe da paz. Jesus, o príncipe da paz. Uma outra frase bíblica agora do Novo Testamento. Estamos com o apóstolo Paulo e ele vai declarar em Efésios 2:1, pois ele, Jesus, é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz, mas ele também é a nossa paz, a minha paz, a sua paz. E por último, 2 Coríntios 1:2. Agora a palavra de Deus nos ensina como nós deveríamos nos saudar. E diz o texto: a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz, ele é a nossa paz, e nós nos saudamos com a paz. Por quê? Porque todos nós aqui, sem exceção, precisamos de paz. Você precisa de muitas coisas. Precisa de dinheiro? Possivelmente. Precisa de saúde? Certamente. Precisa de sabedoria para tomar uma decisão difícil? Talvez. Precisa de energia? Creio que sim. Mas eu acho que a paz é uma necessidade maior do que o dinheiro. E em alguns momentos, a paz é mais importante do que a saúde até, do que a sabedoria. Porque, irmãos, a paz é muito mais do que um sentimento. A paz é uma experiência tão maravilhosa que ela prepara a vida para enfrentarmos as lutas, para passarmos pelas grandes provações, e a paz dá sentido para uma vida melhor em um mundo tão atribulado. Agora vamos ao texto de onde extrairemos 3 verdades sobre a paz que podemos ter em Jesus. Romanos 5, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo está falando várias verdades aos irmãos lá em Roma. E agora ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha que bênção. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona,
porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. O verso 1 é chave para entendermos os versos 2 a 5. Porque o verso 1 traz o sentido do trecho inteiro. O apóstolo Paulo diz agora que nós temos paz com Deus através de Jesus, começarão a acontecer várias coisas. Agora que temos paz, vamos vivenciar determinadas coisas. É esse o sentido. A paz, ela chama uma série de experiências. A paz nos prepara para determinadas vivências. A paz é como um pré-requisito para nós vivermos muitas coisas na vida. E o que vivemos quando temos paz com Jesus? A primeira coisa que vivemos é que, através da paz, nós temos esperança. A paz chama a esperança, como diz o texto, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O coração em paz se enche de esperança. E a esperança é interessantíssima. A esperança sempre nos empurra para o futuro. A mágoa e a amargura também nos empurram. Só que nos dão um empurrão que nos leva à queda, enquanto a esperança é um daqueles empurrões cuidadosos, em que alguém começa a seguir em frente de maneira mais motivada, mais fortalecida. O coração em paz, ele traz esperança e nos ajuda a olhar para o futuro de uma maneira diferente. Sem paz, o futuro sempre é tenebroso, sempre é difícil, sempre é assustador, mas quando temos paz, nós olhamos para o futuro certos de que Deus está no controle de tudo. E ainda que o futuro seja de fato assustador, ainda que algumas situações fujam do nosso controle, quem tem paz, olha para frente e diz: Deus está no comando. Eu vou ter esperança. Esses últimos dias, olhando para o Brasil, dá a impressão que o nosso país está fora de controle. Não sei se você teve essa impressão. Dá um sentimento assim de tristeza, misturado com revolta. E sexta-feira foi um dia tão chato para a gente. Mas eu fiquei pensando que, diante de Deus, o que é o TSE, por exemplo? Não é nada. Não é nada, irmãos. Nos entristecemos como cidadãos, mas nós olhamos para frente cheios de esperança. Assim é o nosso olhar, porque temos a paz de Cristo. E olhamos para frente, queridos, sabendo que mesmo diante das maiores lutas, nós não ficaremos aflitos. Nós não vamos desanimar. Porque quem tem paz em Cristo se enche de esperança e confiará no Senhor até diante do quadro mais sombrio. A paz chama a esperança. E um coração cheio de esperança olha para o futuro, abre um sorriso, ainda que seja pela metade, e diz: eu sei quem está no comando,
o fim da história vai dar certo, porque Deus está no comando. A paz chama uma outra experiência, que é a perseverança. Já que temos paz com Deus, em primeiro lugar, temos a esperança, mas também temos perseverança. Paulo diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O Paulo era uma pessoa assim meio engraçada e queria deixar um texto assim para nós rirmos um bocado, ou ele estava falando sério? E eu acho que ele estava falando sério. Veja o que Paulo escreveu, movido pelo Espírito Santo. Nós nos gloriamos nas tribulações. É uma coisa estranha. Seria dizer mais ou menos o seguinte: eu gosto de passar por uma tribulação. É esse o sentido. É de alguém que fica entusiasmado diante de uma tribulação. Como você fica diante de uma tribulação, uma luta, um problema? Em geral, a perspectiva humana é: vem o problema e nós nos abatemos. Mas o texto diz que nós deveríamos nos gloriar, ficarmos entusiasmados. Por quê? Porque no meio da tribulação, o coração que tem paz em Cristo é um coração que está inclinado a aprender. Está pronto a passar pela luta, disposto e aberto a aprender. Nós, em geral, aprendemos melhor sob pressão, em geral. Aliás, tem uma discussão muito grande entre os pedagogos. Qual é o sentido de algumas práticas da educação? Como, por exemplo, dar para os alunos uma prova difícil. Será que isso tem validade? Exigir leituras? Praticamente obrigar um aluno a ficar preocupado com determinada data, quando ele vai ter que entregar um trabalho? Será que isso tem valor? Tem valor. Porque nós, que temos uma tendência pecaminosa à preguiça, que a preguiça, acho que ela foi originada lá no Éden já, ela nos acompanha pela vida. A preguiça de não querer estudar, de não querer se preparar, em vez de produzir pessoas melhores, às vezes produz pessoas mais relaxadas. Então, a pressão ajuda-nos a lembrar da realidade, a lembrar que precisamos nos esforçar mais, a lembrar que existem coisas que de fato são difíceis e que exigem o nosso trabalho. E talvez seja esse o sentido do texto. Devemos nos gloriar nas tribulações, porque nos tornaremos melhores, seremos mais perseverantes, teremos uma experiência de maior dependência com Deus. E quando você e eu temos paz, o que acontece? Em vez de nos rendermos ao desânimo, às vezes à incredulidade, dizendo: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus não olha para mim, eu não sou importante para Deus. Em vez desses queixumes, nós nos levantamos dizendo: Deus está me sustentando e eu vou seguir em frente. Tenho paz e sei que se Deus me colocou diante de uma prova, é porque eu posso render muito mais. Eu posso responder
com muito mais maturidade, experiência. Se você está diante de uma prova dura, meu irmão, que você saia dela muito melhor do que entrou. Que você, cheio da paz de Cristo, aproveite as adversidades como uma maneira de desenvolver perseverança. E por último, a paz, ela traz maturidade, é o que diz o texto também. A perseverança, estamos vindo numa cadeia de acontecimentos desde que tenhamos paz com Deus. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Caráter aprovado. Fui testado, mas fui aprovado. Passei por uma grande luta, tinha toda a motivação, talvez para abandonar a Deus, talvez para cair em pecado, talvez para levar uma vida cristã de maneira irresponsável, mas nada disso. Eu cresci, eu me tornei mais maduro, porque com paz no coração, nós olhamos para as lutas de uma outra forma e desenvolvemos maturidade. Agora, vocês acham que maturidade está ligada diretamente ao tempo? Quanto mais a pessoa vive, mais madura ela é. Você acha isso? Essa é uma discussão muito séria. Porque aparentemente, algumas pessoas desprezam as experiências da vida. E em vez de se tornarem mais maduras, elas continuam imaturas para o resto dos seus dias. Mas outros há, que aproveitam cada dificuldade da vida, cada luta, cada experiência difícil, aproveitam até as tentações e se transformam em pessoas mais maduras. Pessoas com quem é gostoso até de conversar, porque são pessoas experientes com Deus e que transformaram as lutas na vida em oportunidades de testemunhar do poder, do amor e do cuidado do Senhor. Com paz, a luta é escola, e na escola nós aprendemos bastante. Muito bem, mas e quando a luta praticamente me leva ao desespero? E quando a luta mexe comigo? E quando a prova é muito dura? Eu não quero essa escola, eu quero até ser reprovado se for o caso, mas eu quero é passar longe dessa luta enorme. Quem tem paz nunca rejeita a luta. Quem tem paz nunca abandona a prova. Porque quem tem paz sabe, Deus permite algo difícil para que eu seja uma pessoa melhor. E lembremos, irmãos, o fim de tudo não são esses dias aqui. O fim é a eternidade. Aqui é a escola, o diploma é lá. Aqui é a prova. A cerimônia de colação de grau será só na eternidade. É por isso que quem tem paz não se decepciona. A paz espanta a decepção, e é isso que eu quero que você leve como uma joia preciosa do seu aprendizado. Quem tem paz vai experimentando coisas, e agora chega o verso 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu.
Jesus ama você tanto que ao permitir uma prova, ao permitir uma luta, ao permitir uma adversidade, ao permitir, quem sabe, um problema gigante, Deus está, na verdade, te tornando uma pessoa melhor do que você é neste momento. Deus ama você. Ele não faria absolutamente nada para prejudicar você. Deus não tem interesse algum em trazer prejuízo para a tua vida. Deus não deseja destruir você. Deus não deseja ver o seu sofrimento. Mas um Deus que sabe tudo e que desenrola a história sob seu olhar, é um Deus que enxerga além do que nós enxergamos. Por isso, quem tem a paz de Jesus no coração, não se decepciona. Não se decepciona com o resultado de determinada coisa, com a luta que chegou, ou com a adversidade que parece nunca nos deixar. Você tem paz. A paz de saber que Deus te ama profundamente. Então você não vai se decepcionar. Quem confia em Deus terá uma provisão infinita de paz. E com paz, a decepção vai embora. A vontade de desistir é vencida. E o aprendizado é constante para a vida. Que você experimente a paz com Jesus. E que, movido por paz, você venha sorrir mais. Venha ter mais ânimo, mais força, mais coragem, determinação. E que os seus dias sejam muito melhores com a paz que vem de Jesus. Que Deus nos abençoe. Essa semana, enquanto a banda já vem para a gente tocar a última canção, essa semana a nossa frase de acesso foi baseada na mensagem da noite, quando nós falaremos sobre vitória, o Jesus que nos dá vitória. A nossa frase de acesso para essa semana será: em Jesus sou mais do que vitorioso. É sobre essa frase que você vai pensar. É sobre essa frase que você vai tomar atitudes coerentes com a sua vida cristã. E é com essa frase que você terá uma chance de testemunhar de Jesus a alguém. Com Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. Vamos